seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. E neste vídeo eu quero trazer uma situação hipotética e trabalhar ela aqui do ponto de vista legal e depois da jurisprudência de um assunto que envolve o direito de família e também o direito das sucessões. E o mais importante, fique aqui para assistir esse vídeo até o fim, porque ele é importante. Houve uma mudança na jurisprudência em relação ao entendimento que vinha sendo adotado. Ali no ano de 2020, nós tivemos essa modificação e eu quero te explicar direitinho qual é a repercussão, especialmente para o direito das sucessões. Bem, vou começar o meu compartilhamento de tela aqui. E a gente vai falar então sobre este tema, o divórcio pós-mortem. E eu trago para vocês uma situação hipotética para a gente trabalhar e desenvolver aqui os assuntos que a gente tem propostos. Então, vamos trabalhar com esse caso aqui. O João é casado com a Maria pelo regime da comunhão parcial de bens. O casamento deles foi celebrado no ano de 2010 e desta união não nasceram filhos, né? Bom, então até aqui a gente já pode ir, né, trabalhando com algumas questões que envolvem a comunhão dos bens adquiridos a título oneroso durante este casamento. Nós temos aqui a questão sucessória, né, de que pelo fato de não deixarem filhos, há uma concorrência de cônjuge com ascendentes, né, e na falta de ascendentes nós temos um cônjuge que recebe na totalidade a herança. Muito bem. E aí eu tenho uma outra informação. Antes de casar com João, Maria foi casada com Pedro, com quem teve 2 filhos e se divorciou no ano de 2008. Bom, aqui eu trago novos elementos, né, para dizer que a Maria já tinha um casamento anterior que resultou no nascimento de 2 filhos. Então, Maria tem 2 filhos, né? João não tem 2 filhos, mas Maria, quando casada com Pedro, teve 2 filhos. Este casamento foi dissolvido pelo divórcio, que aconteceu no ano de 2008, que eu não trago a informação, mas se ela casou pelo regime da comunhão parcial de bens, é porque houve a partilha daqueles bens do casamento com Pedro. E aí vem mais uma informação. Em abril de 2022, Maria ajuizou uma ação de divórcio em face de João. Durante a tramitação deste processo de divórcio, a Maria faleceu, lá em janeiro de 2023. Bom, então eu tenho aqui uma situação de que já havia uma ação de divórcio em andamento, né, de Maria contra Pedro, e durante a tramitação deste processo, a Maria morre. Bem, e a última informação que eu trago para a gente trabalhar é que na certidão de óbito da Maria, o João declarou que ela era casada. Sim, né? Porque tinha uma certidão de casamento, eu não tinha ainda a sentença nessa ação de divórcio, e, portanto, ele vai, declara o óbito e diz que ela era casada. Muito bem. Para a gente problematizar essa situação, eu trago aqui 3 questionamentos, tá? É possível decretar o divórcio do casal depois do falecimento de Maria, durante a tramitação desse processo, né, do processo de divórcio que estava em andamento? A situação seria diferente caso a sentença já tivesse sido publicada, mas ainda não houvesse o trânsito em julgado? Então, eu tive uma ação de divórcio que já chegou ao fim, que já teve uma sentença, que já tinha sido publicada, mas que ainda não tinha transitado em julgado, né? Aquele período de 15 dias do trânsito em julgado. Isso muda o nosso caso aqui, a gente vai examinar. E por último, a pergunta: João participará do inventário de Maria? E vejam, aqui eu não estou falando da ameação, né? Eu não estou falando daquilo que João tem por direito em razão da comunhão parcial que rege este casamento e que lhe dá o título de meeiro sobre os bens adquiridos a título oneroso, tanto na dissolução em vida quanto na dissolução em morte. Mas no caso de morte, ele, na melhor das hipóteses, ele está aqui concorrendo com os filhos da Maria, né? Filhos que ela tem do primeiro casamento, podendo, então, além de receber a meação, receber herança sobre os bens particulares da Maria. Bom, o que diz a lei, né? Nós temos lá no Código Civil, o artigo 1571, que fala da extinção da sociedade conjugal, né? E quais são as causas de extinção da sociedade conjugal hoje reconhecidas tanto no Código Civil quanto também lá no Código de Processo Civil, que é a lei mais nova de 2015.
a morte de um dos cônjuges, a nulidade ou anulação do casamento, a separação judicial ou o divórcio. Então, nós temos 4 situações aqui que colocam fim à sociedade conjugal, mas apenas 2 delas dissolvem o casamento, né? Então, diz o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. Então, eu só tenho 2 hipóteses de extinção do casamento. Ou é pela morte, ou é pelo divórcio. Muito bem. Seguindo o que diz o Código de Processo Civil, a lei mais nova, né? A Lei 13.105 de 2015. Artigo 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão. E aí vem, né, todas as disposições. Se os cônjuges não concordarem sobre a partilha de bens, far-se-á essa depois de homologado o divórcio, na forma dos artigos 647 e 658. Então, aqui a gente está falando, claro, de uma homologação de um divórcio que é consensual. Se o divórcio for litigioso, né, vai ter lá discussão envolvendo a questão patrimonial, envolvendo questão de pensão alimentícia, de filhos, de regime de convivência, né? Tudo isso pode ser objeto de ausência de consenso, ou seja, de litígio, que vai ter que ser resolvido através de uma sentença judicial. E ainda, claro, a possibilidade de fazer esse divórcio quando preenchidos os requisitos pelo cartório, tá? Mas aqui eu quero tratar com vocês especificamente dessa situação da ação em andamento. Aí, voltando para o Código Civil, nós temos lá a questão da vocação hereditária, né? Ou da ordem de deferimento da legítima e quem são os herdeiros legítimos, né? Então, são herdeiros necessários, aqueles que têm direito à legítima, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, né? Então, para dizer que Maria tem descendentes, então ela tem herdeiros necessários e o cônjuge também está aqui nesse rol. O artigo 1829, por sua vez, é aquele polêmico artigo do Código Civil que trata da concorrência. E aí, como Maria tem 2 filhos, a gente está aplicando o inciso 1º do artigo 1829, que vai nos dizer, né, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado, falecido, na comunhão universal ou na separação obrigatória, mas que cita a separação total ali no 1640, parágrafo único, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. E vem a interpretação que tem prevalecido na jurisprudência de que, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, existindo bens particulares, o cônjuge sobrevivente herda em concorrência com os descendentes sobre os bens particulares, porque em relação ao resto ele tem ameação. Bem, e o que dizia a jurisprudência, então, antigamente? Vejam que eu trouxe aqui para vocês, essa é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento aconteceu em novembro de 2001, mas a decisão foi publicada em fevereiro de 2002, e dizia o quê? Processo civil, recurso especial, ação de divórcio, mandado de segurança, decisão recorrível, não cabimento, inépcia da petição inicial, pré-questionamento, ausência, divórcio, autor, falecimento em data anterior ao trânsito em julgado, extinção do processo sem julgamento de mérito. É inadmissível o recurso especial se não houve o pré-questionamento do direito tido por violado e ainda, em ação de divórcio, essa é a parte que nos interessa, o falecimento do autor em data anterior ao trânsito em julgado de decisão que decreta o divórcio implica a extinção do processo sem julgamento de mérito, né? E aí cita, inclusive, os precedentes, né? Que já houve decisão nesse sentido pelo Superior Tribunal de Justiça. E essa extinção do processo sem julgamento do mérito se dá em razão da perda de objeto, né? Esse era o entendimento que a jurisprudência vinha adotando. Vou mostrar para vocês depois ali um voto. Aqui tem outra decisão de 2007, né? Então, o julgamento em março de 2007, confirmando esse entendimento. Falecimento do cônjuge varão antes da decretação do divórcio e do trânsito em julgado da sentença. Recusa da oficiala no cumprimento do mandado de averbação,
mantida pela decisão do juiz corregedor permanente. Vínculo matrimonial rompido em razão da morte, nos termos do artigo 1571, inciso 1º do Código Civil, o que torna inviável a averbação pretendida. O que aconteceu aqui, então? A mesma situação, né? Morreu durante o processo seguiu, teve a sentença e foi um mandado para averbar no registro civil das pessoas naturais. E o registrador disse: não, eu não posso averbar, porque este casamento já foi dissolvido pela morte e, portanto, eu não tenho que falar em averbação. E essa decisão, na época, foi confirmada aqui pela Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, certo? E vejam, aqui vem a fundamentação da perda do objeto, né? Só a parte que eu sublinhei aqui. A sentença que decretou o divórcio não tem efeito retroativo, o que impede o alcance de qualquer fato anterior à sua decretação. A averbação do divórcio seria possível somente no caso do falecimento do cônjuge após o trânsito em julgado da sentença que o decretou. Não seria possível averbá-la nem mesmo se o falecimento tivesse ocorrido entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado. Então, vejam que uma daquelas perguntas que eu lancei ali na problematização era justamente essa, né? Muda alguma coisa se eu já tenho a sentença, mas ainda não transitou em julgado? Aqui, para esse entendimento que era o entendimento anterior, não fazia a menor diferença. Eu precisava do trânsito em julgado, sob pena de que qualquer acontecimento morte antes do trânsito em julgado acarretaria a extinção do casamento e a perda do objeto daquela ação ajuizada. Muito bem. Em 2018, vejam, aqui a gente tem uma virada. Essa decisão aqui já representa o entendimento atual da jurisprudência e ela é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi a primeira que eu localizei na minha pesquisa tratando deste assunto já com essa nova interpretação. E depois vocês vão ver, tem decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo também nesse mesmo sentido. Então, aqui, apenas a gente lê a primeira e depois ali o que está sublinhado, vou ler para vocês, diz assim, né? Apelação civil, família, divórcio, morte do cônjuge, sucessão, espólio, legitimidade. Em tese, o espólio é parte legítima para pedir a decretação do fim do casamento do decujus pelo divórcio, se já exaurido o exercício do direito em vida pelos cônjuges. Então, vejam, está reconhecendo aqui a decisão, reconhece que existe legitimidade para o espólio. O que é o espólio, né? O espólio é aquilo que, quando uma pessoa morre, reúne todo o seu patrimônio, todas as suas obrigações, tudo que é o positivo e o negativo, que vai ser depois inventariado e que vai ser partilhado, né? E o espólio é representado pelo inventariante. O espólio tem aqui personalidade jurídica, né? Na representação pelo inventariante, no sentido de poder, então, foi o que reconheceu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dar prosseguimento neste pedido de divórcio, mesmo tendo a parte falecido durante o processo. E aí, na parte que está sublinhada, diz manifestação de vontade, morte do cônjuge, direito potestativo, perda do objeto, não ocorrência. É potestativo o direito do cônjuge ao divórcio. Sempre foi potestativo, né, gente? Abre um parênteses aqui. Sempre foi potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito poder, né? É aquele direito contra o qual a pessoa que se sujeita a ele não tem como impedir o exercício pelo titular. Então, quando eu caso com uma pessoa, qualquer pessoa que é casada tem o direito potestativo de se divorciar da outra. E vejam, a gente nunca vai ter uma sentença de divórcio julgada improcedente. Por quê? Porque o juiz não pode negar este direito potestativo à parte. O que se discute na ação de divórcio são essas outras questões de natureza patrimonial, de natureza relativa à tutela dos filhos, né? Então, alimentos, convivência, essas questões. Mas um direito de extinguir o vínculo matrimonial, o casamento, direito potestativo. Sempre foi, né? Que antes, num primeiro momento, sempre dependeu da ação judicial, seja por consenso para homologação, seja por litígio, e que, a partir da 11.441, passa a poder ser exercido diretamente no tabelionato de notas, né? Mas sempre dependendo da manifestação de vontade da outra parte, né? Para que seja consensual no tabelionato, ou dentro do processo judicial da sentença, se houver o litígio ou a resistência
por aquele outro cônjuge. E aí diz, a morte do cônjuge no curso da ação não acarreta a perda do objeto da ação, se já manifesta a vontade dos cônjuges de se divorciarem, pendente apenas a homologação. Então vejam que aqui já há uma mudança radical, dizendo assim, olha, se eu tenho um processo judicial no qual já está a manifestação de vontade de divórcio ali presente, não importa se já tem sentença, não importa se transitou em julgado, eu vou poder decretar esse divórcio, mesmo que uma pessoa tenha falecido durante o curso do processo. E aí vem a fundamentação, dizendo justamente isso, né? Sendo potestativo, o direito de desconstituir a situação jurídica de casamento independe de qualquer prestação do sujeito passivo, né? Até mesmo se ele não concordar, o juiz vai determinar, vai decretar a extinção do vínculo, né, do casamento. Bastando a manifestação de vontade de qualquer dos cônjuges, independentemente de motivação. Assim, o direito ao divórcio exaure-se com o seu exercício, como no caso, e na via judicial, através da declaração de dissolução, da decretação aqui, né, que é o desfazimento. A controvérsia reside justamente em dizer qual desses motivos ocorreu primeiro, se prevalece ou não a manifestação de vontade das partes de se divorciarem, ainda que não tenha ocorrido a chancela judicial. E tal importa porque a dissolução do casamento por uma ou outra causa tem efeitos jurídicos próprios e distintos. Claro, porque num caso eu tenho direito sucessório e no outro caso eu não tenho direito sucessório, né? Eu vou, com a extinção do casamento, aquele cônjuge sai aqui da participação sucessória que ele teria. E isso tem relevância, inclusive, do ponto de vista previdenciário, como bem salientado aqui. Bom, aí trago para vocês uma decisão de São Paulo de 2020, então aquela de 2018, e essa aqui agora já de 2020, confirmando exatamente isso. A morte de um dos cônjuges no curso da ação não acarreta a perda de seu objeto, se já manifesta a vontade de um dos cônjuges de se divorciar. Então, para isso basta o ajuizamento da ação, né? Quando eu entro com a ação de divórcio, eu já estou dizendo que eu quero divorciar da outra pessoa. Direito potestativo, ao qual a parte contrária não pode opor qualquer resistência. Possibilidade de decreto do divórcio pós-mortem com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação de forma excepcional. E aqui trago um trechinho também da fundamentação para vocês. Manifestou de forma inequívoca a vontade de dissolver o vínculo conjugal entre as partes por meio de divórcio e não encontrou qualquer tipo de insurgência pela parte contrária. Uma vez requerida a dissolução da sociedade conjugal, que, aliás, foi objeto da pretensão inaugural do autor, o outro cônjuge não pode se opor ou contestar, mas tão somente se sujeitar. Sim, isso é da natureza do direito potestativo, né? Pouco importando se existente qualquer discordância especificamente quanto ao pedido de divórcio. Assim, diante da manifestação de vontade expressada pelo requerente do divórcio, tem-se que a intenção do falecido deve prevalecer, inexistindo razão para que a ré mantenha o status de viúva, sendo inclusive temerária a interpretação diversa que eventualmente poderia lesionar até o INSS, porque, claro, vai garantir como viúva, eventualmente, ali uma pensão. Trago mais uma decisão para vocês de 2021, essa também do Tribunal de Justiça de São Paulo, e destaco esse trecho, né? Princípio da ruptura do afeto. Direito cujo exercício somente depende da manifestação de vontade de qualquer interessado. Hipótese constitucional de uma rara verdade jurídico absoluta, a qual materializa o direito civil constitucional, que, em última reflexão, firma o divórcio liminar. Tanto que a gente tem visto isso, né? O ajuizamento de ações de divórcio que envolvem essas outras questões patrimonial e relativas a filhos, e um pedido liminar de divórcio, porque não tem razão de ser de esperar até o fim de uma discussão litigiosa que envolva, por exemplo, patrimônio ou pensão ou alimentos, né, para os filhos ou convivência, e que deixa aquela pessoa num estado de casada, né? Então, decreta o divórcio e continua o litígio em relação ao resto. Por quê? Porque não há o que o outro possa fazer ou que o juiz possa dizer que não vai decretar o divórcio e vai manter uma pessoa casada contra a vontade dela, tá? Particularmente, que suprime a possibilidade de oposição de qualquer tese de defesa, salvo a inexistência de casamento, fato incogitável.
Detalhe que excepciona, inclusive, a necessidade de contraditório formal, possibilidade de decreto do divórcio pós-mortem com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação de forma excepcional, tá? E uma outra decisão ainda, que é de 2020, mas nessa aqui especificamente, então, já existia uma separação de corpos pelo prazo de 3 anos, né? A morte de um dos cônjuges no curso da ação não acarreta a perda do objeto se já manifesta a vontade dos cônjuges de se divorciar. Divórcio é direito potestativo. Então, em resumo, esse é o entendimento que vem sendo adotado agora, né? Vejam, de 2018 para cá, já por vários tribunais. Fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não localizei essa temática, localizei quando tratando de pós-mortem, né, mais o reconhecimento de união estável, não é o que a gente está trabalhando aqui. No entanto, existe um projeto de lei, e aí eu quero finalizar esse vídeo falando para vocês sobre esse projeto de lei, o PL 4288, que é de 2021, tá? De autoria do deputado Carlos Bezerra, né? Então, ele está na Câmara dos Deputados, e ele acrescenta um dispositivo, que é o artigo 1582-A no Código Civil, para possibilitar o divórcio após a morte de um dos cônjuges. Então, diz assim: se iniciada a ação de divórcio antes da morte de um dos cônjuges, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o processo. Tá? Então, aqui, havendo interesse, claro, porque poderá ou não haver interesse dos herdeiros, né, lá como espólio representados pelo inventariante, de dar prosseguimento naquela ação e, por exemplo, né, aguardar o trânsito em julgado para poder expedir um mandado e levar para o registro civil das pessoas naturais, ou até mesmo aguardar a sentença e depois o trânsito para a expedição do mandado. Então, fica aqui, deixa eu terminar aqui, o meu agradecimento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que, eventualmente, se depararem com essa situação, né, lembrem-se que houve essa mudança aí no entendimento da jurisprudência a partir de 2018 e ela vem aqui se espalhando, né, ela vem tomando corpo em outros tribunais também, além do Tribunal de Minas Gerais, que foi o pioneiro com a primeira decisão, certo? Me diga aí se você gostou desse vídeo e se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, pode deixar nos comentários ou entrar em contato aí pelas redes que eu distribuo as informações e aguardo vocês para o próximo vídeo.